tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, um dos fatores mais importantes para conseguir enxergar claramente o mundo, enxergar claramente a realidade, é poder vencer a barreira dos pensamentos. Pensamentos são úteis, são importantes, são necessários. É importante saber pensar. Mas também é importante saber experienciar, entender o mundo, experienciar o mundo além das interpretações, né? Além do mundo dos pensamentos. Então não é o caso de ser proibido pensar ou ter algo errado em pensar. Né? O problema é que ele só vai até um certo ponto. De lá para frente ele não vai. Mas é uma ferramenta muito útil. É uma ferramenta muito útil, muito necessária. Então, só que ela só vai até certo ponto. Né? Então é importante ter ambas as experiências. Ter experiência de pensamento correto, pensamento bem aplicado, pensamento afiado, mas também experiência da mente silenciosa, da mente que experiencia o mundo, né, sem precisar interpretar o mundo. Agora, para conseguir alcançar essa mente, conseguir silenciar a mente, né, ela tem que ter certas características. Né? Uma delas, para a maioria de nós, né, nossa cultura, nossa educação, exagera um pouco no intelectualismo. Né? Isso acaba virando um vício para as pessoas. Acaba virando um mecanismo de bloqueio. Né? Então as pessoas usam o pensamento para bloquear experiências, né? Usam o pensamento para fugir da realidade, fugir do momento presente. Né? Então quando a gente tenta pedir para a mente ficar quieta e observar algo em silêncio, ela não consegue. Né? A experiência do momento presente, do aqui e agora, não é tão sedutora, né? Não é tão colorida como a experiência do mundo das ideias, o mundo das fantasias, o mundo das teorias, o mundo né? Tem todo um mistério, tem toda uma aventura, tem todo uns valores absolutos de bem e mal. Né? Já no momento presente não tem muito disso não. No momento presente não tem muito bem ou mal, não tem muito... é bastante simples e simples. É bastante simples e bastante comum a experiência do momento presente. Né? Mas é preciso ensinar a mente a fazer as pazes com isso. Né? Se a gente tem interesse, né, em conseguir compreender o mundo, a gente tem que conseguir fazer a mente sintonizar o mundo, né? Fazer contato com ele. Então, uma das coisas importantes é ter uma mente bem disciplinada, ter uma mente firme, ter uma mente capaz. Né? A mente não pode ser fraca, porque se a mente fraca, ela sofre facilmente, ela é facilmente arrastada para situações em que ela sofre. Né? E se ela está dolorosa, então a tentação de cair, de fugir da realidade é muito grande. Né? Então, sempre que ela tem algum incômodo, né? Porque pensamento é uma das drogas mais pegajosas que existe, porque ela está sempre disponível. Né? Se você quiser beber, se você quiser fumar, até se você quiser acessar o celular, às vezes você tem que ir até um local, né? Tem que comprar algo, tem que fazer algo. Mas pensamento, onde quer que você esteja, está sempre ali. E ele, um piscar de olhos, ele volta a funcionar. Né? Então é muito sedutor, é muito tentador. Né?
É difícil largar o vício. Então uma coisa que ajuda, da mesma forma que qualquer outro vício, né? Uma forma que ajuda a vencer esse vício nos pensamentos é ter uma mente saudável, uma mente que agrida menos a si mesmo, né? Assim não há tanta essa urgência pungente em fugir da realidade. Se a sua mente ela não se agride, ela já meio trabalho já está feito aí, né? Metade do caminho já foi caminhado. Você para de se agredir, para de machucar a si mesmo, você aprende, né, a funcionar de maneira harmoniosa, então essa urgência, né, em fugir da realidade já diminui bastante. Agora, então você precisa treinar a mente, você precisa desenvolver boas qualidades mentais. Então é uma coisa meio, as pessoas às vezes se perdem um pouco nisso, né? O budismo fala, né, sobre transcender o ego, transcender o eu, mas na verdade o primeiro estágio desse processo é construir um eu que seja bem construído, bem firme, um eu que seja eficiente, harmonioso, né? Antes de querer abandonar o eu, você precisa construir um eu que funcione bem, porque o problema é o paciente e o médico são a mesma pessoa, né? Então, se o médico está muito doente, ele não tem clareza mental suficiente para curar a doença, né? Então, o primeiro passo é primeiro se constrói um eu forte, firme, um eu saudável, um eu que funciona, um eu que não agride a si mesmo, não agride aos outros, né? Um eu bastante independente, bastante autossuficiente, né? Não 100% autossuficiente, porque nesse mundo é impossível. Todo mundo depende de um pouco, ou mais ou menos de algo, né? Depende do clima, depende do ambiente, da sociedade, né, etc. Então não é 100% independente, mas quanto mais independente for, melhor. Quanto menos você depender de externo, quer sejam pessoas, quer sejam bens materiais, quer sejam situações, quanto menos você depender do ambiente exterior, mais liberdade interior você possui, né? Então é muito engraçado, né? Porque as pessoas, os monges têm um monte de regra para seguir, né? Tem um monte de regra de conduta. E essas regras de conduta, elas têm muito a ver com obrigar você a vencer a dependência, né, do exterior e desenvolver a capacidade interior, né? Então eu não posso assistir televisão, não posso beber, eu não posso assistir, sei lá, todos esses pequenos prazeres que as pessoas usam, né, para manter a sua cabeça acima da lama. Os monges não podem ter, não são negados esses prazeres, né? A razão para isso é para que você aprenda a alcançar a felicidade sem esses prazeres, né? Então não é o caso de que a gente tem uma guerra contra a felicidade. Ao contrário, você não é proibido de ser feliz, mas você tem que alcançar uma felicidade que não depende tanto do exterior. Tem que alcançar uma felicidade que vem daqui, né, que é autossuficiente, o máximo possível, né? Então as pessoas pensam, mas os monges não têm liberdade, você tem um monte de regras, você não tem liberdade, né? Mas é engraçado, eu olho as pessoas e eu penso exatamente o oposto, né? Vocês é que não têm liberdade. Vocês dependem de comida boa, vocês dependem de cama confortável, você depende de diversão, não pode, se não tiver música, não consigo ficar, não tiver televisão, não consigo ficar, não tiver alguém para conversar, não consigo ficar, não consegue nem habitar um quarto, né? Não consegue habitar uma residência se não tiver alguém por perto, né? Então a pessoa é travada, a pessoa tem um monte de regras a seguir. Vocês têm muito mais regras a seguir do que eu, por incrível que pareça. Você tem um monte de regras, são regras que não são ditas, né? Então eu não posso ficar no escuro, eu não posso ficar sozinho, a comida não pode estar fria, eu não posso isso, não posso aquilo, é um milhão de regras. E essas regras são não declaradas, né? Mas estão aí, né? E estão influenciando a nossa vida. Então, na verdade, eu enxergo o reverso. Eu digo os monges que têm liberdade, vocês é que são presos, né? Mas tudo bem. Essa é uma outra história, uma longa história. Mas com relação a desenvolver uma mente firme, né? Uma mente saudável, uma mente capaz, tem um truque bastante bacana que eu nunca... Eu acho que até nas escrituras do Buda, eu acho que se eu olhar com atenção, está lá, né? Mas como é que passa batido? E eu só aprendi, eu comecei a enxergar o valor mais disso quando eu virei monge, né? Quando você vive naquela cultura,
naquele meio social, né, que você começa a enxergar isso. Tem um valor assim, né, dentro desse grupo social. Em Thai eles falam Satcha, né, uma pessoa que tem Satcha. Satya vem do Pali também, né, que chama a verdade, Satya, né, uma palavra em Pali, mas em tailandês ela meio que ganha um novo contexto. Assim, né. Ter Satya é uma mistura, assim, é como se fosse uma noção de honra, né, consigo mesmo. Né. Eu sou uma pessoa de honra, eu não vou fazer algo baixo, algo feio, algo sujo, né, eu tenho uma autoestima, sabe? Mas essa autoestima está muito relacionada ao seguinte, é muito específico, que é o seguinte: quando eu faço algo, eu faço com total dedicação. Então a gente vai falar muito isso. Quando você varre o chão, varre com total, não varre o chão com má vontade. Não varre o chão e a mente pensando em outra coisa. Faça com honestidade, né? Com integridade. Integridade nesse sentido significa integral, diferente do, por exemplo, o leite integral é o leite completo, né? Não foi dividido ou fraccionado, né? Então, integridade nesse sentido, né? Não fração, não fracionado, integral. Né? Então, você integralmente varre o chão, ou seja, você vai com corpo e mente, você não varre aqui e a mente está indo embora, está indo para lá, para aqui, para lá. Quando você vai ajudar alguém a fazer uma tarefa, você faz com total dedicação, né? Você não vai de má vontade, você não vai com corpo mole. Então, tudo que você faz bem feito, né? Tamarai tamhaidi, né? Tamarai tamhaidi. Tudo que você fizer, faça bem feito. Né? Qualquer coisa, né? Colocar o chinelo no chão, você coloca ele direitinho, assim, né? Você não joga ele e tal. Né? Então, é uma coisa que treina a mente. Né? Esses pequenos valores, parecem umas coisas bobagem, mas isso treina a mente a ser disciplinada, treina a mente a estar ereta, né? E não ficar se arrastando, né? Isso traz uma firmeza para a mente. Agora, Satya também tem outro aspecto também muito comum, muito conhecido, né, na Tailândia pelo menos, que é a questão do falar. Né? Se eu disse algo, então é um compromisso. Né? Então eu falei, olha, eu vou, sobe lá, daqui a pouco eu vou aparecer ali. Agora eu falei que vou aparecer lá, eu tenho que ir. Eu não posso não ir mais. Né? Eu falei para a pessoa, vai lá, daqui a pouco eu já vou. Agora eu tenho que ir, eu falei que eu vou, eu tenho que ir. Né? Se eu falei, é um compromisso, é como se fosse um acordo assim, inquebrável. Né? Então, por que isso é um ótimo treinamento? Porque, primeiro, né, você aprende a disciplinar a sua mente. Né? Então eu falei, daqui a pouco eu vou lá. Só que aí me deu vontade de fazer outra coisa, aí eu fiquei preocupado com isso, com aquilo. Você tem que, não vou. Agora, meu compromisso agora é fazer o que eu disse que ia fazer. Minhas preocupações vão ter que ficar de lado. Senão a mente se arrasta, né? Aí surge a preocupação, mas eu esqueci aquele negócio, eu falei que ia fazer aquilo, a mente fica toda agitada, né? Aí você perde o seu foco. Então você disciplina a mente, o que eu falei eu tenho que cumprir. Aí você aprende a controlar, não deixar a mente ser arrastada. Né? Então, é um recurso, né? É uma técnica para você ensinar a mente a ganhar firmeza. Não ficar sendo arrastada para cima e para baixo. Né? Então você usa essa sensação, essa noção de honra, né? Eu falei, agora eu tenho que fazer. Então é uma técnica, né? Não é pecado, não. Se você fala, olha, eu vou ali, eu já apareço ali. Aí aconteceu uma coisa, eu não fui, né? Não chega a ser um pecado, né? Você não vai queimar no inferno porque não foi. Mas isso, se você for inteligente, você usa isso como treinamento para si mesmo, né? É mais um compromisso pessoal seu, né? Então, você pode usar essa técnica, né, para treinar a mente a ficar mais firme. Então, além desse aspecto, por exemplo, de se eu vou cumprir tudo que eu digo, então eu tenho que ter uma mente bem disciplinada. A mente não pode vacilar. Né? Se eu falei que eu vou estar lá às 15 horas, eu tenho que controlar minha mente, não deixar ela ser arrastada para outros compromissos. Não posso deixar ela ser arrastada para outras tarefas. Né? Minha tarefa agora é cumprir o que eu disse. Então você treina a mente a ter mais firmeza, a mente a ter mais resolução. Né? Esse é um aspecto importante. Agora, tem mais um aspecto que é o seguinte. Né? Se tudo que eu digo é um compromisso inquebrável,
Tem que ter muita atenção com o que você diz. Você não pode falar à toa. Você tem que pensar antes de falar. Né? Então, você passa aqui às 15, você para, peraí, vou conseguir mesmo? Né? Será que eu vou conseguir mesmo? Você tem que ter certeza antes de falar, né? Porque se você falar é um compromisso inquebrável. Aí você tem que realmente parar e pensar no que você vai falar, prestar atenção no que você está falando. Não pode ficar, sabe, aquela mente à toa, tá bom, já vou. Não, peraí, eu vou mesmo ou não? Pensa antes de falar, já vou, mas eu vou mesmo? Então não fale se você não tem certeza do que vai fazer, sabe? Então, isso obriga você a prestar atenção a si mesmo. Né? Obriga você a conhecer melhor a si mesmo. O que é que eu realmente consigo fazer? Eu consigo mesmo sair daqui, pegar o ônibus e estar lá? Eu sou capaz de fazer isso? Não. Eu vou te ajudar a fazer tal tarefa. Mas será, eu consigo mesmo fazer isso? Quando você se põe esse padrão, esse tipo de dever, de cumprir tudo que eu digo, você obrigatoriamente tem que começar a conhecer melhor a si mesmo, saber quem realmente sou, o que é que eu realmente consigo fazer, né? Eu consigo mesmo cumprir essa tarefa? Eu consigo, né? Com o tempo você vai aprendendo e assim você conhece melhor a si mesmo. Né? Assim você vai começar, o que é que eu realmente consigo fazer? O que é que eu realmente não consigo fazer? E aí, quando for uma tarefa que você sabe que não vai conseguir fazer, então você vai ter que dizer não, sabe? Não. Tem que ter a humildade de dizer não. A gente também pega muito compromisso porque a gente não tem coragem de dizer não, né? Ou tem vergonha de dizer não, ou tem medo da pessoa ficar ofendida, ou sei lá, uma espécie né? Tem arrogância assim, de não, tá bom, eu vou fazer sim, né? Eu consigo, mas depois não consegue. Né? Então já é mais uma coisa. Se tudo que você disser você vai ter que cumprir, então você vai ter que também ter coragem de lidar com as pessoas. Porque muitas vezes você vai ter que dizer não para elas. Então vai ter que, olha, não vou fazer. Não dá, não tenho tempo, estou muito cansado, eu preciso descansar. Então você vai ter que saber botar um limite. Olha, não vou fazer, gente, não vai dar, não consigo chegar. Pô, mas precisa muito fazer isso aqui, é importante. Eu sei que é importante, mas eu não vou conseguir fazer. Então já tem uma firmeza aí também, sabe? Parar de tanto medo do que as pessoas pensam a seu respeito, sabe? Para ter esse medo absurdo, né? De que as pessoas fiquem chateadas comigo, bom, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? A minha vida sou eu que tenho que cuidar. As outras pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, né? Eu tenho esse limite, eu consigo chegar até aqui. Né? E as pessoas vão ter que crescer e encarar a realidade. A realidade é essa, eu consigo fazer esse tanto. Né? Então também é outro ponto de fraqueza, muito das pessoas é esse, né? É muito fraco perante os outros. Né? As pessoas têm expectativas, têm desejos, e aí você balança, né? Fica fraco. Então uma outra forma de que esse simples, né? Coisa muito simples, ó. Tudo que eu disser eu cumpro. Só esse tanto já desenvolve, de várias formas, desenvolve firmeza mental, né? Já desenvolve maturidade emocional. Né? Tanto de você aprender a disciplinar a mente para poder cumprir aquela tarefa, tanto no que diz respeito a conhecer a si mesmo, e tanto no que diz respeito a lidar com as pessoas, né? Exteriormente. Né? Os monges assim levam isso assim a sério, né? Ao ponto, por exemplo, se você tem um mestre, né? Que você tem muita devoção a esse mestre, tem muito respeito por ele, então o que ele falou você faz. Né? Exceto no caso eu tinha prometido o contrário a alguém. Né? Então tem até um ensinamento muito, muito bacana que eu traduzi uma vez, que eu achei bem legal. Tem uma situação que é a seguinte, né? O discípulo vai até o mestre, né? Ele vai informar o mestre, não, pô, hoje eu tomei a decisão, eu decidi fazer 7 dias de jejum. 7 dias de jejum. Aí, mas o Adriano não falou, você não tá nesse ponto ainda não. Você tá se precipitando. Você não chegou nesse ponto ainda não. Não faça. Falou, pô, não dá. Eu já falei. Né? A palavra é exatamente essa. Eu já falei em voz alta.
Eu falei em voz alta, eu vou fazer 7 dias de jejum. Ele falou sozinho, não tinha ninguém por perto, né? Ele foi perante o Buda e declarou em voz alta, vou fazer 7 dias de jejum. Aí foi informar para o mestre. O mestre falou, não, péssima ideia, não vai dar certo. Não faça isso. Lompó, não dá. Já falei, agora tem que fazer. Mesmo você tendo tanto respeito pelo mestre, né? Mas é um compromisso tão inquebrável a esse ponto, né? Porque em geral o mestre é que, sabe, você realmente respeita ele, né? Ele fala, olha, larga tudo e vai ali. Tá? Sim, senhor. Vá para o Brasil e abre um mosteiro. Sim, senhor. Larga tudo isso aí e vem e volta para a Tailândia. Sim, senhor. Sem problema. Se meu mestre mandar eu voltar para a Tailândia, eu volto. Largo tudo aqui, ó. E vou embora. Ele mandou eu ficar, eu fiquei. Mandar embora, eu vou. Né? Tem o grau de respeito que você tem chega a esse ponto, né? Mas agora, se a pessoa tem essa característica de satya, né? Satya parami, satya vajja, satya vajja. Não dá, mesmo o mestre fica em segundo plano. A pessoa leva tão sério, né, o compromisso a esse ponto. E aí foi engraçada a história, o cara falou, não dá, mestre. Eu já falei que ia fazer. Então tá bom, falou que vai fazer, então faz. Aí ficou 3 dias e não aguentou, realmente desistiu, né? Aí falou, tá vendo? Falei que você não ia aguentar. Então no final, mas tudo bem, né? Isso é normal, né? Não chega a ser considerado desrespeito, né? Sem se explicar, não dá. Eu já fiz o voto de que já falei em voz alta que eu ia fazer. O Ajan compreende, né? Ele sabe, entende como é que é. Então não chega a ser desrespeitoso, né? Mas sabe que agora eu também, às vezes, quando eu estava morando com o Lompopia, logo comecei quando eu fui morar com ele, né? É uma situação reversa do que eu acabei de falar, mas também achei interessante. Tava muito bagunçado o mosteiro, tinha muito monge novato, sabe? Muito monge novato, os garotos novos, assim, tipo 20 anos, 20 e poucos anos. E aquela bagunça, não estava muito bem disciplinado aquele mosteiro não, né? O pessoal ficava conversando o dia inteiro, contando piada, fazendo bagunça, né? Aí eu vi que aquela situação, e isso iam passar os 3 meses do período de chuvas juntos, né? Aí eu vi aquela situação e falei, nossa, isso aqui vai ser uma bagunça. 3 meses amarrado junto com esses caras aqui, não vai dar certo, né? Aí eu falei o seguinte, já sei, eu vou fazer um voto de silêncio. Ficar 3 meses sem falar. Porque pelo menos assim eles não vêm conversar comigo, né? Vão falar comigo, eu não vou responder, eles vão desistir, né? Aí eu tenho uma desculpa para não falar com eles, né? E poder ficar mais isolado. Aí eu fiz um voto de silêncio, né? Falei pro Lampó, vou fazer um voto de silêncio 3 meses. Falei, ok, pode fazer. Tá bom, eu fiz. Aí ficava em silêncio, não conversava com ninguém. Mas aí pra me sacanear, o Lampopia que ele vinha, ele sabia, eu fui lá, avisei pra ele que ia fazer o voto, ele concordou, deu permissão. E eu acho que era a época da Copa do Mundo, se eu não me engano. E ele de sacanagem ele vinha falar comigo da Copa do Mundo, né? Ô Modito, como é que é? O que aconteceu lá? Qual que é o nome do jogador tal, tal? Aí ele sabia que eu tava em voto de silêncio, né? Eu olhava pra cara dele assim, caramba. que é que aí eu vi que ele realmente, acho que o meu insight era esse, ele estava me ensinando a não ser muito obcecado, né, por esses votos, né, não ficar muito, sabe, não ser muito rigoroso, assim, não ter flexibilidade, né, porque os ocidentais é muito comum isso, né, eles exageram, assim, né, são muito dramáticos, né. Eu vou ficar tantos dias sem comer, eu vou passar tantos dias sem dormir, eles gostam muito de fazer isso, os ocidentais, né? Então, pra me sacanear, ele me chamava, como é que é o negócio de futebol lá, como é que funciona a regra do jogo, tal, como é que é. Umas bobagens assim, né, que... Aí eu falava com ele, aí eu respondia, não, quando tem a falta é assim, tem que bater a falta de fora da área, e começava a explicar pra ele como é que é as regras do jogo, né. Porque isso saía no jornal todo dia, né, negócio de futebol. Então, achei interessante ele também, né, e de propósito ele fazia, ele tá tipo testando, ver se eu estava sendo muito obcecado ou não, se eu estava sendo muito vaidoso ou não, né? Porque foi interessante que realmente me trouxe uma humildade isso, né? Falei, realmente, né, se meu voto de silêncio fosse perfeito, né, eu acho que ia ficar muito vaidoso, na verdade. Fiquei 3 meses sem dizer uma única palavra. Aí não pude ter essa vaidade. Porque de vez em quando eu tinha que falar sobre futebol com o Popek. E eu odeio futebol, né? E é um assunto assim baixo, né? Não falei sobre Dharma, sobre Nirvana,
Era sobre futebol, velho. Depois de 3 meses, aí eu falei, caramba, eu não consegui seguir voto de silêncio, mas eu tive que falar sobre futebol. Mas falei com o Messi. O Messi pediu pra falar, eu falei. Então acho que foi interessante isso, foi um efeito reverso, assim. Eu acho que meu apego ali estava em querer, né, ter um voto de silêncio perfeito, né. Aí ele foi lá e fez, destruiu a minha vaidade. Mas foi legal. Então é isso, né, mas voltando ao assunto, né. Então quando você vai seguir se você escolher, né, isso não é obrigatório, vocês não são obrigados a seguir essa atitude. Mas se você resolver escolher isso como treinamento, né, uma coisa que você vai ver acontecer é justamente isso, você vai falar muito menos. Né? Você vai ser muito mais cuidadoso com o que você fala e você vai tender a falar menos. Vai tender a ser mais silencioso. Né? Você vai entender o valor, né? Basicamente o que você diz ganha valor a partir de então, né? A sua fala ganha poder, uma fala poderosa. Quando eu falo tem valor, né? Não fala à toa. E isso também traz uma certa qualidade mental. A sua percepção disso, né? Essa percepção, né? Porque as pessoas percebem. Talvez essa percepção venha justamente das pessoas ao seu redor, né? As pessoas começam a notar, elas reparam nisso, sabe? Quando o João fala, ele faz. Se ele falou que vai vir, ele vem. Pode ficar sossegado. Mas será que ele vem? Vem. Ele falou que vem, ele vem. Pode confiar. Ele falou que vem, ele vem. As pessoas passam a ter um respeito por você, sabe? E você também passa a ter mais respeito por si mesmo, dessa forma. A sua autoestima melhora um pouco. Né? O pessoal tem muito problema de autoestima. Tem umas coisas fáceis que você faz para melhorar isso, sabe? E essa é uma delas. Melhora a sua autoestima, né? Você começa a gostar mais de si mesmo. Você gosta mais de si mesmo, é mais fácil ficar consigo mesmo, né? Quando você sente em meditação, já não tem essa aversão terrível, né, a estar presente. Né? Se você gosta de si mesmo, é fácil ficar ali, né, e sentir a si mesmo, sem ter que ficar fugindo. Né? Então isso é uma que não, sei lá, eu acho que não se fala muito sobre isso, é uma coisa que já é tão agregada à cultura do mosteiro, dos monges, né? Que as pessoas nem falam muito sobre esse assunto, é uma coisa que já é meio conhecimento comum, assim, sempre assume-se isso, né? Que nem higiene para nós, né? Higiene para nós assume-se, né? Não tem surpresa, todo mundo aqui está com o pé limpo, né? Ninguém está com as unhas sujas. Não tem nada, não chega a ser especial, porque todo mundo já é comum a nossa cultura isso, né? Mas você vai para a Índia tal, é um realce, né? Olha só, ele não tá sujo, tal. A pessoa tá toda limpa. Isso chega a ser especial, né? Dependendo do círculo de pessoas que você está, é claro, não é todo mundo que é assim, né? Mas tem círculos de pessoas que isso realmente chega a ser um destaque, né? E lá também, né? Lá na Tailândia, dentro do mosteiro pelo menos, né? Essa questão do Satyavajah é tão comum que as pessoas nem falam a respeito. Né? Se não houve muito ensinamento sobre esse assunto. Assume-se, né, que você tenha isso. Né? Mas para nós que somos ocidentais, a gente vai lá e a gente começa a notar essas coisas. Né? Começa a reparar nisso. E eu achei interessante, achei muito valioso isso. Né? Então dessa forma que eu digo também, né, que a Sangha, né, a Sangha monástica, ela é um depósito de sabedoria, mas é um depósito de sabedoria, não está armazenado em palavras, não está armazenado em texto, está armazenado, é uma vivência, né? Está armazenado numa cultura que é transmitida assim de pessoa a pessoa. Né? Ela funciona como um hard drive, ali, um disco rígido ali, que guarda, né, esse conhecimento, que não fica escrito. Né? Então é uma coisa importante, né? Tem um valor especial mesmo. Então essa é uma das coisas, uma sugestão, né, das inúmeras coisas que as pessoas poderiam fazer, né, para melhorar a si mesmo, ter uma mente mais firme. Existe essa, né? Muito simples, né? Tudo que eu disser eu tenho que cumprir. Né? Se eu falar que vou fazer algo, tem que fazer. Né?
treina a si mesmo a agir dessa forma, né? Você, às vezes não é do dia para a noite que você consegue isso. Mas você treina, você ensina a si mesmo, né? Quando você falar e não conseguir cumprir algo, investigue, né? O que eu fiz de errado? Onde é que eu errei? Eu avaliei mal o tempo que eu ia levar para chegar, eu avaliei mal isso, né? Porque não é desculpa, viu, gente? As pessoas, uma maior desculpa que as pessoas usam é, sei lá, não deu para chegar, o trânsito estava ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você tem realmente esse valor, isso não é desculpa. O trânsito estava ruim, você devia ter previsto o trânsito. Mas aconteceu tal coisa, você devia ter previsto isso, né? Tudo isso é dever seu, né? Se você realmente vai tomar esse treinamento, né, nada serve como desculpa. A única desculpa que não consegui. Isso é ok, não conseguiu, tá bom. Mas fala, não, foi o trânsito, velho, você não pensou que ia ter trânsito? Ah, mas aí a pessoa tal apareceu com aquilo e aquilo. Então você tem que saber organizar a sua vida, sabe? Para você conseguir cumprir o que você diz, a sua vida tem que ser organizada. Tem que ser, bom, você tem que conhecer qual é a minha rotina. Eu vou sair daqui que horas eu vou conseguir chegar. Eu tenho que estar ciente disso, né? Minha vida é muito incerta, então não assuma compromissos, né? Só assuma compromissos quando você souber que vai conseguir cumprir, né? Eu quero ir hoje à tarde ajudar lá no mosteiro, mas ainda é possível que minha mãe me ligue e peça que eu vá ajudar ela. Então eu não posso assumir aquele compromisso, sabe? Tem que ter essa ciência, né? O que vai acontecer hoje? O que eu vou fazer hoje? Como é que é meu dia a dia? Até que ponto eu tenho liberdade de tomar decisão, né? Se você não tem liberdade de tomar decisão, pelo menos seja ciente disso, né? E não assuma um compromisso que você não consegue cumprir. Então tudo isso aponta de volta para si mesmo, né? A conhecer a si mesmo, né? Como é que eu sou? Quem sou eu? Como é a minha vida, né? E aí você consegue, né, melhorar o que dá para melhorar e lidar com os limites, né? Que dá para melhorar, a gente melhora. O que não dá para melhorar, a gente lida com ele, né? Então a gente sabe que tem esses limites e aprende a atuar dentro deles, né? Da melhor maneira possível. Assim sua vida ganha qualidade, sua pessoa ganha qualidade, né? Se sua pessoa tem qualidades, uma pessoa de boa qualidade, a sensação de ser eu não é tão ruim assim, né? Quanto é atualmente. A sensação de ser eu já não é tão ruim. Se a sensação de ser eu não é tão ruim, é fácil ficar consigo mesmo. É fácil focar a mente e tranquilizá-la, sabe? Focar a mente na respiração. Fica fácil, não é automático, né? Ainda requer um pouco de habilidade, um pouco de estudo, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu equilibro a mente, né? Porque ela cai para a direita e cai para a esquerda também, né? Em geral a gente cai para os pensamentos, para a distração, né? Mas aí você traz ela para o meio, ela cai para a direita. Aí cai no sono, ela cai bem num estado meio nebuloso, assim, né? Então tem um pouco de habilidade envolvido também, né? Você tem que saber usar a mente, aplicar a mente. Mas isso é fácil, na verdade. É relativamente fácil. O difícil é suportar a si mesmo. Suportar a sensação de ser eu, né? A sensação emocional de ser eu. As angústias, os medos, as expectativas, as frustrações, as memórias ruins, né? Os desejos inatingíveis, as expectativas irrealísticas, né? As frustrações. Isso é que é difícil, né? A saber usar a mente não é difícil, não é fácil. O problema é conseguir fazer as pazes consigo mesmo, né? Fazer as pazes com o seu próprio corpo, fazer as pazes com a sua própria mente, fazer as pazes com a sua situação de ser humano, né? Tem um corpo que envelhece, adoece, está exposto à violência, está exposto a doenças, né? Fazer as pazes com isso, é ali que está o segredo, né? Ali que está difícil, né? O resto é fácil. Então é isso, né? Então essa é apenas uma sugestão. Tem várias coisas que você pode fazer, mas essa é uma sugestão. Ok? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que na internet não vai ter pergunta nenhuma, porque ninguém está conseguindo ouvir o que a gente está falando. Eu não consigo fazer esse negócio funcionar de jeito nenhum. Aí, tem imagem, mas não tem áudio. Tudo bem, eu estou gravando o áudio aqui, depois a gente edita o vídeo e coloca lá.
Então realmente eu não consigo fazer isso funcionar. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Tá bom, então vamos embora. Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivade Swakato Bhagavata Dhammo Amam Namasam Supatipano Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam